Olá, minha galerinha concurseira, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Tomazeto. Obrigado por você estar aqui hoje. Vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo. Galera, esse concurso aqui, ele é muito esperado, muitas pessoas perguntam. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês o atual momento do Banco Central, se vai ter concurso, se não vai. É um momento da gente já trazer algumas informações importantes. Por quê, galera? Porque é um concurso que você precisa preparar com muita antecedência. Paga-se muito bem, né? A carreira do Banco Central é a mesma carreira que eu tenho lá no IPEA, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Diego Tomazeto, tá ok, galera? Trabalho no IPEA desde agosto de 2024, tá bom? Como técnico de planejamento e pesquisa, apesar do nome técnico, né? A gente tem um padrão, né, similar à carreira do analista do Banco Central, galera. Passei em outros concursos, né? Remuneração aí, 5 dígitos qualificados, também sou coordenador de serviços gerais, tá bom? E aí a gente então vai dar um panorama aqui do Banco Central para que você possa tomar sua decisão e, acima de tudo, entender como estudar caso você efetivamente, né, entenda que essa oportunidade é cabível, está dentro das suas pretensões, tá ok? Se você gostar desse vídeo, peço a gentileza para você deixar aqui, ó, seu like, seu joinha, para entender se tudo aquilo que nós estamos falando aqui para você hoje faz sentido. Se inscreva no canal, batemos mais um recorde. Pela minha última verificação, já deve ter aumentado, mas eu vi 12.776 cadastrados, tá ok, galera? Isso significa que estamos a somente 224 inscrições dos 13 mil. Fico muito feliz com a sua audiência, com a sua parceria. Gostou desse canal? Compartilhe com seus amigos, né? É legal a gente ter mais e mais pessoas aqui conosco, tá bom? E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, pô, Diego, você pegou uma carreira parecida do Banco Central, como é que você conseguiu, alguma coisa nesse sentido? Galera, aqui na descrição do vídeo, você tem alguns links, né, de entrevistas às quais eu tive a oportunidade de ser entrevistado, enfim, pelos melhores cursinhos do Brasil, tá bom, galera? Direção, estratégia, GRAM, ok? Tec concursos. E é legal para que você me conheça um pouquinho melhor e, quem sabe, você tenha aí um exemplo, né, uma motivação adicional para o seu propósito, tá bom? Galera, esses primeiros minutos a gente vai dar uma passada geral em algumas informações e aí depois, né, na metade final aqui do nosso vídeo rápido que eu vou fazer aqui contigo, a gente vai mostrar como estudar para esse concurso, o que aconteceu no anterior, né, que é o que você está vendo no primeiro slide, aí, no caso, análise do último concurso que aconteceu muito recentemente em 2024. Diego, teve concurso em 2024, você acha que em 2026 a gente pode ter um desdobramento? Vale a pena estudar? Vale a pena investir num concurso como esse? Jesus amado, é complicado, né? Enfim, então é legal, galera, você entender o que está acontecendo no momento, tá bom? Galera, o que acontece? Vamos lá. Muitos amigos meus no IPEA, eles também foram aprovados no Banco Central. Por que eu estou te falando isso? Porque assim, o que acontece? Esses candidatos, né, que foram aprovados e nomeados, eles estavam lá no final da lista, pelo menos alguns deles. E eles foram chamados para fazer o curso de formação do Banco Central, tá? Então funciona da seguinte maneira: você faz o concurso, você é aprovado, né? Você fica ali numa lista de espera e o Banco Central te chama para fazer o curso de formação. Você vai fazer o curso de formação, ainda não é nomeado, mas você já tem a expectativa, né? O Banco Central não vai fazer curso de formação para nomear. Tá bom, galera? Então, isso acaba sendo o caminho natural, tá? Então, galera, por que nós estamos falando desse concurso hoje? Porque todos os aprovados do último concurso já foram chamados para o curso de formação. Todos, tá ok? Só que aí o que acontece? A validade desse concurso é até março de 2026. Esse concurso foi um ano, prorrogável por mais um, ok? Então, foi um concurso que o prazo de validade ele ficou muito pequeno, tá? Então, o que acontece? Até março de 2026, não há nenhuma possibilidade de andamento para esse concurso. Isso é um fato, tá? Porém, galera, o que acontece? Cara, o Banco Central é muito forte, né? É uma instituição muito respeitada. Você vê várias conquistas do Banco Central, inclusive essa questão aí do Banco Master, né? Isso tudo veio de lá, de auditorias, né? De pessoas que estão lá dentro e que estão efetivamente protegendo, né? E acima de tudo aplicando o que é o correto.
tá? Então o Banco Central tem esse papel muito forte, tá bom? Então, galera, o que que acontece? O fato é o seguinte, apesar de nós termos esse concurso de 2024, ele é muito pouco para a realidade de vacâncias do Banco Central, tá ok? Então isso mostra que, mesmo com o concurso sendo realizado, galera, a necessidade é gigantesca, tá ok? É claro que para o outro concurso do Banco Central acontecer, você tem que ter autorização do MGI, o negócio não é tão simples. Mas dada a característica do banco, dada a força do banco, galera, tudo leva a crer que esse pedido que você está vendo no primeiro slide, de 560 vagas, 410 analistas, 110 técnicos e 40 procuradores, ele possa ser parcialmente provido. O que significa parcialmente? Galera, é pegar essas 560 e colocar, sei lá, 100 vagas. Alguma coisa nesse sentido. Eu acredito nisso, tá? De maneira lógica, faz muito sentido esse pensamento. Então, esse primeiro approach que você tem aqui é para você entender a viabilidade desse concurso. E vai lá, putz, Diego falou algumas coisas aqui que fazem sentido. Então, eu vou estudar. E aí, se você topar estudar, você fica aqui comigo para a segunda parte desse vídeo e eu vou mostrar como que a gente pode se organizar. Lembrando, galera, que em termos de organização, esse trabalho que eu faço aqui de vídeos, a gente tem paralelamente um serviço de mentorias, correção de discursivas. Galera, melhor curso de discursiva, por quê? Porque é humanizado, é tudo comigo, eu não terceirizo nada, um trabalho honesto, um trabalho acessível, a partir de R$ 60 você faz uma mentoria, duvido que você tenha algo parecido aí fora, tá bom, galera? São mais de 1.210 mentorias realizadas, mais de 470 alunos atendidos. Tive um aluno hoje, né, sendo atendido novo, tá bom, galera? Só para você ter uma noção, até no domingo eu tenho marcação de mentoria e é aluno novo, tá bom? Então, graças a Deus, a gente tem tido aí uma procura muito grande, né, para acompanhamento. Se você quiser ter mais informações, ou tem interesse nesse trabalho, tá bom, galera? Você pode, aqui na descrição do vídeo, você pode falar comigo pelos canais que a gente disponibiliza. Instagram, pessoal, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Diego, posso entrar no grupo mesmo que eu não queira mentoria? Pode. O meu objetivo não necessariamente é comercial, como, enfim, né? A gente vê bastante aí fora. Tudo bem, galera? Beleza até aqui? Show de bola? Então, se você topa fazer esse concurso e entender o recado que eu estou te passando, a gente pode seguir para o nosso próximo slide, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês como que foi o último concurso, tá? Então, em 2024 foi feito pelo Sebrasp, tá? Provas objetivas, prova discursiva, sindicância da vida pregressa, avaliação de títulos e depois a segunda etapa, tá? Programa de capacitação PROCAP, tá? De responsabilidade do Sebrasp. Inclusive, a prova, tá bom, galera? A prova do curso de formação, quem deu foi o Sebrasp, tá bom? Inclusive, padrão certo e errado, tá? Isso tudo que eu tô te falando consta lá no site do Sebrasp, tá? Que você pode pesquisar várias informações sobre esse concurso que aconteceu em 2024. Algumas delas, inclusive, eu vou trazer aqui hoje. Não tem como trazer tudo, senão o vídeo fica gigantesco. O custo-benefício para mim e para você não faz tanto sentido. E também eu vou tentar ler o menos possível das informações que estão no slide. Se você achar que eu estou muito rápido, você para aqui o nosso vídeo e aí você dá uma olhadinha e depois você segue aqui comigo. Esse vídeo fica disponível no YouTube, tá bom? Então, galera, quais foram os cargos que foram oferecidos, tá? Então, analista de economia e finanças, aqui na lista mais tradicionalzão, e o analista de TI. Porém, os dois cargos bastava nível superior a qualquer área de formação, inclusive tecnólogo, tá bom? Então, assim, a diferença é, eu vou estudar para TI, então tem matérias específicas para TI, né? Enquanto o primeiro cargo você tem matérias mais ligadas, de maneira lógica, né, à economia e finanças, tá bom? Galerinha, próximo slide já está na sua tela, olhando um pouco as vagas desse concurso, tá bom? Então, galera, o que aconteceu? Né? 50 vagas para cada cargo, né? E temos aí o total já incluídas as vagas imediatas, tá bom? E como eu falei para vocês, o Banco Central usou e abusou desses candidatos, tanto os dentro das vagas, como também o cadastro de reserva. Muita gente foi nomeada e não é suficiente para o que o banco efetivamente precisa, tá bom? Diego, como é que foi a prova do último concurso? Tá? Então a prova objetiva P1, essa aqui é para todo mundo, igualzinho. 25 itens de português, 10 de lógica e estatística, 5 de direito administrativo e 10 de micro e macroeconomia, tá? Essa aqui é a prova básica, prova objetiva, conhecimento básico.
igual para todo mundo. Vamos dar uma olhada no nosso próximo slide, porque aí você vai ver a prova específica, tá bom? Cargo número 1, galera, o de TI, tá? Teve ciência de dados, segurança da informação, engenharia de software, infraestrutura em TI, banco de dados e gestão em TI. Ao passo que, tá, o cargo de economia e finanças, nós tivemos as seguintes matérias: macroeconomia, microeconomia, finanças, estatística e econometria, contabilidade de instituições financeiras, padrão COSIP. E aí eu dou um destaque aqui, principalmente para esse cargo de economia e finanças, em duas matérias: macroeconomia e finanças, beleza? Então isso já mostra o que foi mais cobrado e o que pode ser tendência para o próximo concurso. Tudo bem até aqui, galera? Show de bola? Além disso, nós tivemos outras etapas. Então, a prova discursiva, né? A prova P3, a prova P4, que eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu no último concurso, a sindicância, a avaliação de títulos e depois o programa de capacitação, tá bom? Lembrando, galera, que os horários das provas, tá? Foram 3 horas e meia para a prova objetiva de manhã, tá ok? E de tarde você voltava para fazer a prova discursiva durante 4 horas. Então, concurso pesado, o dia inteiro fazendo prova e a prova discursiva naquele padrão certo ou errado. Porém, esse concurso do Banco Central, ele teve um CE, digamos assim, mais moderado, né? O CE é certo e errado. Porque assim, se você acerta, você ganha um ponto, normal. Se você deixa em branco, 0. Mas se você erra, tá ok? Você tem 0,5 ponto negativo. Normalmente é um ponto negativo. Então, na verdade, para você perder uma questão que você acertou, você tem que errar 2. Então, isso dá uma outra dinâmica para esse tipo de concurso, tá bom? Então, vale a pena a gente deixar essa citação. Galera, eu acho, tá, que se tiver outro concurso do Banco Central, e aí eu tô aqui porque eu acredito que vai ter outro concurso, tá? Tudo leva a crer, tá, que favoritismo a gente tem no Sebrasp, tá? Ah, Diego, pode de FGV? Pode, mas para mim a FGV seria, digamos, um azarão, tá? Dá para cravar que é Sebrasp? Claro que não, mas é o meu palpite, tá? Se eu fosse estudar no seu lugar, eu estudaria com base em questões Sebrasp. Uma banca pesada, uma banca complexa, né? Traz uma necessidade de você sair da zona de conforto, tá? Então, eu acho que faz muito sentido o estudo por essa banca, tá bom? Galera, prova discursiva, tá? Então, P3, uma dissertação de atualidades até 40 linhas. Aquele padrão, você vai ver aqui comigo como é que foi. E uma prova P4, tá? Conhecimentos específicos do cargo área. Vamos dar uma olhada, galera, em mais detalhes sobre a prova discursiva. E eu trouxe aqui para vocês justamente o que aconteceu no último concurso, tá bom? Então, a prova discursiva de atualidade, o tema foi desperdício de alimentos e prejuízo à economia global, como reverter a situação no Brasil. Um tema muito interessante, muito atual e que pode vir algo parecido na tua prova. Eu acredito que isso possa ocorrer novamente. Eu estudaria, galera, rigorosamente conforme o edital de 2024. Ele é muito recente, né? 1 ano e meio de edital, pelo amor de Deus, tá? Então ele é bastante recente, dá para você estudar com bastante tranquilidade. E a prova 2 foi a prova específica, tá bom? Então aqui ele pergunta o que é provisão, né? Relação entre provisão e passivo, o que é ativo e passivo contingente, tá ok? Diferença entre provisão e passivo contingente e a parte de reconhecimento e mensuração de uma provisão. Galera, contabilidade na veia, isso está no conhecimento específico, isso foi cobrado no caso do analista de economia, né, finanças, tá bom? Então veio na tua prova, tá? Então poderia vir em qualquer tema e veio honesto, tá? Um tema pesado, complicado, mas aquilo, né? Você está falando de um concurso que você vai ganhar inicialmente 18 mil reais, tá ok? Então isso realmente demonstra aí uma dificuldade grande, mas isso faz parte do jogo. Tudo bem até aqui? Beleza, Diego, entendi tudo. Podemos ir para o nosso próximo slide. Galera, aprovados para a prova discursiva. Por que eu coloquei o asterisco? Cara, o passo número 1 é você estar entre 162 negros ou 17 PCDs ou 161 ampla concorrência. Isso já te deixa numa situação muito confortável, não que você esteja certo, mas você já fica numa situação muito interessante para ser aprovado no concurso do Bacen, tá bom? Você tem que ficar entre esses primeiros colocados, como você está vendo aí, respeitando os empates na última colocação. Isso já te deixa numa situação legal, porque se você for aprovado, dentro das vagas que você viu no quadro que eu apresentei anteriormente, você já está numa situação sensacional, tá ok? Tudo bem até aqui? Então, passo número 1 é você estar nesse grupo seleto de aprovados, tá bom? Depois nós tivemos uma avaliação de títulos, tá? Aí você tem novamente um quadrinho que mostra
o número de pessoas que chega nessa fase, tá? Aqui você está praticamente aprovado, tá? Até porque a avaliação de títulos, galera, é somente classificatória. Então você vai apresentar eventualmente um curso, né, um título, né, de doutor, de mestre, ou também de pós-graduação, e você tem os 3 níveis aí de pontuação que você pode ter no concurso, tá? E aí, galera, a gente sempre tem aquela dúvida, né? O que pode cair nesse concurso? Vale a pena você revisar o que ocorreu no último certame, tá bom? Língua portuguesa, né? Galera, de novo, eu estudaria pelo Sebrasp, porque é uma Sebrasp uma prova pesada, mas o português é um português, digamos assim, tradicional, diferente, por exemplo, da FGV, que, né, enfim, é uma prova literalmente fora dos padrões, pelo menos essa é a minha opinião, e isso muita gente acaba entendendo da mesma maneira, tá bom? Então, português, a parte de interpretação, compreensão de texto, tem a parte de gramática, regência, concordância. Galera, aquele basicão, tá? Muito, muito tradicional esse edital de português. Então, não tem muito o que falar, tá? Lógica e estatística, que é raciocínio lógico, tá? Então, você tem aqui população, amostra, e uma parte bem tranquila e introdutória de estatística, tá bom? Então, também uma matéria muito tradicional que, na minha opinião, não causa medo. Mesmo você não gostando de matemática, aqui não tem muita matemática, tá? Aqui é até mais português do que matemática, tá bom? Então fiquem tranquilos e peguem firme aí nessa disciplina, tá bom? Depois, galera, direito administrativo também nada muito absurdo. Então, administração pública, os poderes, a parte de organização administrativa, né? Você tem aqui a parte da Lei 812, né? Enfim, improbidade, código de conduta, conflito de interesses. Galera, nada de muito absurdo, tá? Uma cobrança, na minha opinião, bastante honesta. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola. Então vamos passar para o nosso próximo slide e a gente vai ver aquela última matéria que é uma introdução aqui, né? Principalmente para quem vai fazer economia e finanças, né? De macroeconomia e microeconomia. Então, contas nacionais, agregados, estrutura de mercado, oferta e demanda. Isso aqui é muito básico, tá? Só para você entrar no jogo mesmo. Então, isso foi cobrado em conhecimentos para todos os 2 cargos. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola. Galera, além disso, eles cobraram aqui atualidades. Por quê? Porque para a prova discursiva você precisaria ter alguns conhecimentos, né? Segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, né? Então, um dos mais diversos conteúdos que poderiam cair realmente a prova 1 que a gente viu está condizente com o que está nesse slide, tá bom? E aí, galera, trazendo aqui o que caiu para o cargo de Economia e Finanças, eu peguei ele até por uma questão de melhor conhecimento de minha parte, tá? E até para a gente ter um custo-benefício, pelo menos trazer um cargo, para você entender como é que foi o último concurso. Nós tivemos essas matérias de macroeconomia, tá? E sim, política fiscal, teoria de ciclos, né? Você tem aqui a parte de curva de Phillips, modelo de paridade coberta e descoberta, tá ok, galera? Então, sim, aí a coisa já começa a dar uma aprofundada, tá? E detalhe, macroeconomia foram 18 itens na prova de 2024. Ela é muito importante, tá? A microeconomia também é importante, só que ela veio 10 itens. Tá? Teoria do consumidor, falhas de mercado, bem-estar social, economia comportamental, tá ok? Teoria dos jogos, beleza? Então esses foram os itens que caíram em microeconomia. Outra matéria muito importante, finanças, né? Então, operações e instrumentos de mercado financeiro, eficiência de mercado, tá ok, galera? A parte de teoria de carteiras, beleza? A parte de apressamento de ativos também foi cobrado, estrutura a termo de taxa de juros, então esses foram alguns dos conteúdos que foram cobrados lá em finanças, tá bom? Nossa penúltima matéria, estatística e econometria. Aí sim, galera, estatística aqui no modelo pesado, a parte inferencial, e temos também alguns outros itens de econometria, como, por exemplo, os processos estocásticos, tá bom? Beleza? Economia, dados de painel, efeito Fixer, efeito aleatório, tá? Então isso você também precisa saber, tá bom? E para a gente finalizar, que foi até assunto, né, da prova discursiva, a parte de contabilidade, tá bom? Então, princípios gerais, instrumentos financeiros, ativo intangível, caiu lá, arrendamento mercantil, ativo imobilizado, patrimônio líquido, tá ok, galera? Balancete cooperativo, aí tem um pouquinho de auditoria, né? Item 14, auditoria independente, empresas em liquidação extrajudicial, e aí a gente finaliza aqui já botando enfim, um plano sugerido para que você estude em pré-edital. Diego, mas é muita coisa, você colocou aquele padrão 4 horas e meia e 6, querido. Você está fazendo um concurso para você ganhar 5 dígitos qualificados.
Então não dá para você estudar meia boca, não tem como, tá? Então coloquei 4 horas e meia durante a semana, no final de semana 6 horas. Durante a semana, eu sei que você trabalha durante o dia, pelo menos em geral, estude à noite, 2 horas, 2 matérias cada uma, e mais uma revisãozinha que você pode colocar, por exemplo, na sua hora do almoço, né? Metade ali da sua hora do almoço você pode fazer uma revisão. Sugiro, segunda-feira, o que você estudou no final de semana, de terça a sexta, dia anterior, sempre focando nas suas maiores dificuldades. Tá? Na primeira linha, última linha, sábado e domingo, né? Aquele padrão que a gente já coloca aqui no canal. Sábado, uma revisão teórica semanal. Domingo, uma revisão mais voltada para a parte prática, exercícios. Um tempo para discursivo no domingo em verde. E aí as matérias, tá, galera? Português, foram muitos itens cobrados no último concurso. Apesar de ser uma matéria básica, eu coloquei 2 horários em amarelo. E as outras matérias em cinza, o restante das matérias básicas, tá? Em relação às matérias específicas, o que eu coloquei aqui? Galera, finanças. Muitas questões, 2 horários, segunda e sexta, né? A parte de micro economia, né? Você também tem ali no domingo. A parte de macro, que vem muito pesado, coloquei 2 horários, tá? Sábado e quinta, tá bom? E aí, galera, o que eu fiz aqui? Sobrou um horário na quarta. Como tem macroeconomia e finanças como matérias mais importantes, eu coloquei um azul mais clarinho para você fazer um mix. Uma semana macro, outra semana finanças, tá bom? Tem um horário de contabilidade para você estudar, tem um horário para você estudar estatística e econometria, tá? Então a gente tem estatística na terça, contabilidade no sábado. Então acho que dessa maneira a gente consegue fazer uma divisão honesta dos conteúdos para você pegar firme para o Bacen, tá bom, galera? Então deixo aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Em breve traremos mais conteúdos aqui no canal. Tudo de bom para vocês, até a próxima, um abraço, valeu, fui!